Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um movimento intelectual e cultural que moldou o pensamento ocidental de uma forma profunda, o humanismo. Nós vamos explorar o contexto histórico, os principais autores e acontecimentos dessa época, além das características que definem esse movimento tão importante. Para isso, hoje temos uma grande convidada. Oi, pessoal! Estou muito empolgada para falar sobre o humanismo e como influenciou a arte, a ciência e a filosofia. É um tema fundamental para entendermos a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E com o humanismo, nós vemos um novo olhar sobre o ser humano, sua razão e suas capacidades. Nós vamos discutir tudo isso com muito mais detalhes. Vamos nessa? Antes de falarmos sobre as características do humanismo e seus principais nomes, é importante entender que o contexto histórico em que esse movimento surgiu foi no período da Renascença. Sim, isso mesmo. A Renascença foi marcada pelo renascimento do interesse pela cultura clássica grego-romana. Após um longo período em que a Igreja e a visão medieval dominaram o pensamento europeu. Esse período da história também foi fortemente influenciado pelos avanços no campo das ciências, da filosofia e da arte. Além disso, a queda de Constantinopla em 1453 e a invenção da imprensa por Gutenberg em 1440 foram acontecidos que tiveram um grande impacto no surgimento do humanismo. A queda de Constantinopla, por exemplo, fez com que muitos manuscritos antigos gregos e latinos fossem levados para o Ocidente, facilitando o acesso a essas obras. Sem dúvida, a invenção da imprensa, por outro lado, revolucionou a disseminação do conhecimento. Livros e ideias começaram a circular mais rapidamente, o que permitiu uma maior troca de ideias e o florescimento de novos pensamentos e movimentos. Agora, vamos falar sobre alguns dos grandes nomes do humanismo. O movimento teve diversos autores e pensadores, mas alguns se destacam mais, como Petrarca, Erasmo e Roterdã, e, claro, o próprio Leonardo da Vinci, que foi uma das grandes figuras da Renascença. Petrarca, por exemplo, é frequentemente considerado o pai do humanismo. Ele resgatou os clássicos e defendeu o estudo das línguas antigas, como o latim e o grego. Petrarca acreditava que o conhecimento clássico poderia ser aplicado para melhorar a moral e a ética dos indivíduos. Outro nome fundamental é Erasmo de Roterdã, cujas ideias humanistas influenciaram toda uma geração. Ele buscava uma educação voltada para o aprimoramento moral e intelectual, acreditando na capacidade do ser humano de buscar o bem. Sua obra, Elogio da Loucura, critica as falhas da sociedade da época com uma abordagem irônica e afiada. E claro, não podemos esquecer de Leonardo da Vinci, que é um exemplo claro da fusão entre arte e ciência, características que definem a Renascença. Ele não era apenas um grande pintor, mas também um inventor e cientista. Sua curiosidade insaciável reflete bem a visão humanista sobre o potencial humano. Além desses, tivemos também Nicolau Maquiavel, que, embora não fosse diretamente associado ao humanismo filosófico, suas ideias políticas, especialmente em O Príncipe, trouxeram uma nova maneira de pensar sobre o poder e a natureza humana. Era uma análise pragmática que constatava com uma visão medieval de política. Agora que falamos sobre o contexto histórico e os principais autores, vamos explorar as principais características do humanismo. O humanismo ele é marcado por uma nova valorização do ser humano, suas capacidades e sua razão. Essa nova perspectiva teve impactos profundos em diversas áreas. Exatamente. Uma das principais características do humanismo é a ênfase no estudo das línguas e literaturas clássicas. Os humanistas acreditam que, ao estudar os clássicos de autores gregos e romanos, como Platão e Aristóteles, o homem poderia alcançar um melhor entendimento de si mesmo e do mundo. Outro ponto importante é o antropocentrismo, que é a ideia de que o ser humano é o centro do universo, ao contrário da visão teocêntrica medieval, em que Deus estava no centro. No humanismo, o ser humano e suas capacidades intelectuais e criativas passam a ser mais valorizados. O humanismo também trouxe uma renovada ênfase no conceito da educação. A ideia era uma educação holística, que não apenas transmitia conhecimento, mas também procurava formar indivíduos críticos, capazes de analisar a realidade de forma racional e reflexiva também. E claro, o humanismo também teve grande impacto nas artes. Artistas como Michelangelo, Rafael e Botticelli passaram a representar a figura humana de uma forma mais realista e expressiva, explorando a beleza e a complexidade da natureza humana. Então, em resumo, o humanismo ele foi um movimento de transformador que reverberou por séculos. Ele questionou as visões dominantes da sua época e propôs uma nova forma de ver o ser humano, conhecendo o mundo e ao seu redor.
Essa nova visão levou a uma série de mudanças sociais, culturais e científicas que ainda influenciam a nossa sociedade hoje. A busca por conhecimento, o respeito pela dignidade humana e a valorização da razão são legados fundamentais do humanismo. Com certeza. E para finalizar, é importante ressaltar que o humanismo não se limitou à Renascença, mas continuou a influenciar movimentos posteriores. O próprio iluminismo no século XVIII é uma continuidade do pensamento humanista. Exato. E esperamos que esse episódio tenha ajudado a entender melhor o humanismo e a sua importância. Fica aqui a reflexão. O que o humanismo nos ensina sobre o potencial humano e nossa capacidade de transformação? Muito obrigado, pessoal, a todos pela companhia nesse episódio. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima!